Muito boa tarde, galera. Dando continuidade então à nossa leitura e discussão do capítulo 5 do Guyton, agora a gente vai falar do potencial de repouso das membranas dos nervos. O potencial de repouso das membranas das fibras nervosas mais calibrosas, quando não estão transmitindo sinais nervosos, é de cerca de menos 90 mV. Isto é, o potencial dentro da fibra é 90 mV mais negativo do que o potencial no líquido extracelular, do lado de fora da fibra. Nos próximos parágrafos, iremos explicar todos os fatores que determinam esse nível de potencial de repouso, mas antes disso, precisamos descrever as propriedades de transporte da membrana nervosa em repouso para o sódio e para o potássio e explicar os fatores que determinam o valor do potencial de repouso. Então, nesse caso aqui, que deu o exemplo das fibras nervosas mais calibrosas, há essa diferença de menos 90 mV, do jeito que do lado de fora vai estar determinado valor e do lado de dentro dessas fibras que foi usadas como exemplo, vai estar 90 mV a menos, então 90 mV negativos, por isso menos 90 mV, que é essa diferença do lado interno e do lado externo. E agora a gente vai entender quais são esses fatores que determinam esse valor. Por dentro da fibra, no caso a fibra dada como exemplo, ser 90 mV mais negativos. O primeiro motivo de explicar é o transporte ativo de íons sódio e potássio através da membrana, a bomba de sódio e potássio. Primeiro, vamos recordar do capítulo 4 que todas as membranas celulares do corpo contêm potente bomba de sódio e potássio que transporta continuamente íons sódio para fora da célula e íons potássio para dentro da célula, como ilustrado no lado esquerdo da figura 5.4. Além disso, note que essa é a bomba eletrogênica, porque mais cargas são bombeadas para fora do que para dentro. 3 íons sódio para fora a cada 2 íons potássio para dentro, deixando o déficit real de íons positivos na parte de dentro. Isso gera o potencial negativo do lado de dentro das membranas celulares. Então, o primeiro motivo que explicou essa eletronegatividade interna foi essa bomba de sódio e potássio. Aqui, mais uma vez, está dando um exemplo. Então, aqui mostra características funcionais da bomba de sódio e potássio e os canais de vazamento de potássio. Então, primeiro, só desse lado aqui que está mostrando o que a gente discutiu agora, que é a bomba de sódio e potássio. Então, dois potássios vão se ligar e ser mandados para dentro, enquanto dois sódios vão ser mandados para fora. Como são duas cargas positivas entrando e três cargas positivas saindo, o valor final vai ser equivalente a uma carga positiva saindo, Então, dentro vai ficar mais eletronegativo. Então, esse é um fator que explica essa eletronegatividade interna. A bomba de sódio e potássio também produz grandes gradientes de concentração para o sódio e para o potássio, através da membrana nervosa em repouso. Então, essa bomba de sódio e potássio é importante para gerar essa diferença de concentração dos dois lados da membrana. Então, ela tem papel fundamental nisso. Então, esses gradientes de concentração gerados são os seguintes. O sódio do lado externo vai ser equivalente a 142 mil equivalentes por litro. Já o sódio do lado interno vai ser equivalente a 14 mil equivalentes por litro. Então, essa diferença gritante. Então, enquanto do lado de fora são 142, do lado de dentro são 14. Então, essa diferença de concentração que é gerada por causa da bomba de sódio e potássio. Já no potássio do lado externo, vai ser 4 mil equivalentes por litro e do lado interno, 140 mil equivalentes por litro. Então, aqui o lado interno já tem uma concentração muito maior de potássio. Isso também graças à bomba de sódio e potássio que está mandando sempre o potássio para o lado interno e o sódio para o lado externo. As proporções entre esses dois íons respectivos de dentro para fora são, então aqui, o sódio interno sobre o sódio externo, o resultado é 0,1, e o potássio interno sobre o potássio externo, o resultado é 35. Então, essa diferença de proporção entre o sódio e potássio do lado externo e do lado interno. Além da bomba de sódio e potássio, existem outros mecanismos. Agora a gente vai falar do vazamento de potássio e do sódio através da membrana nervosa. A parte direita da figura 5.4 mostra a proteína de canal, muitas vezes conhecida por domínio de duplo poro, canal de potássio ou canal de vazamento de potássio, na fibra nervosa, por onde o potássio pode vazar mesmo na célula em repouso. A estrutura básica
dos canais de potássio foi descrita no capítulo 4. Esses canais de vazamento de potássio podem também vazar quantidades mínimas de íon sódio, mas são muito mais permeáveis aos íons potássio do que aos íons sódio, nas condições normais, cerca de 100 vezes mais permeáveis. Como discutido adiante, esse diferencial de permeabilidade é um fator-chave na determinação do nível do potencial de repouso normal da membrana. Então, retornando lá à figura 5.4, aqui do lado direito, a gente vai ter os canais de vazamento de potássio. Então, aqui, esses canais de vazamento é onde vai se ligar o potássio que está concentrado do lado mais interno, né? Esses canais de potássio eles vão agir transferindo o potássio do lado interno para o lado externo. E nesse canal existe um filtro de seletividade. Esse filtro de seletividade permite com que a cada 100 potássios passe um sódio, porque esse canal é muito seletivo para o potássio, como a gente discutiu no capítulo 4. Então, graças a esse filtro de seletividade, passa muito mais potássio do que sódio. E esse canal de vazamento de potássio, ele vai estar sempre funcionando mesmo com a célula em repouso. Então, enquanto a bomba de sódio de potássio está mandando 2 potássios para dentro, esses canais de vazamento de potássio estão mandando o potássio para fora. Então, caminho inverso. Então, aqui com a saída do potássio, né, o potássio que é uma carga positiva, como ele está saindo, ele está deixando o espaço interno também mais eletronegativo. Então, isso também contribui para aquela eletronegatividade, como a gente viu no exemplo lá, de algumas fibras que chegam até menos 90 mV. Então, agora a gente vai falar da origem do potencial de repouso normal da membrana. A figura 5.5 mostra os fatores importantes para o estabelecimento do potencial de repouso da membrana em menos 90 mV. Eles são descritos a seguir. Então, quais são esses fatores que levam a esse potencial de repouso existir, né? Essa diferença de menos 90 mV. Então, o primeiro citado é a contribuição do potencial de difusão de potássio. Na figura 5.5a, admite-se que o único movimento iônico através da membrana é o de difusão dos íons potássio, como demonstrado pelos canais abertos entre os símbolos de potássio dentro e fora da membrana. Devido à alta proporção dos íons potássio dentro e fora, 35:1, o potencial de Nernst correspondente a essa proporção é de menos 94 mV, porque o logaritmo de 35 é 1,54, que multiplicado por menos 61 resulta em menos 94 mV. Portanto, se os íons potássio fossem os únicos causadores do potencial de repouso, o potencial de repouso dentro da fibra seria igual a menos 94 mV, como mostra a figura. Então, existe essa forma, né, que é a forma do potencial de Nernst, que a gente discutiu no capítulo 4, onde, jogando esses valores, né, o valor de logaritmo que existe na forma, então a gente utiliza essa proporção existente, que é 35:1, então utiliza-se o logaritmo de 35, esse valor do logaritmo é multiplicado pelo do menos 61, e com isso, o logaritmo de 35 é 1,54, quando se multiplica menos 61 por 1,54, vai dar esse valor, que é equivalente a menos 94 mV. Aqui deu um exemplo, nessa figura 5.5, no caso de uma fibra que hipoteticamente seria permeável apenas ao potássio. Então, só o potássio pode atravessar por ela e não existe mais nenhum outro íon para gerar esse potencial de repouso. Então, como a diferença? Existe essa diferença, né, internamente, 140 mil equivalentes e fora 4 mil equivalentes. Com esses canais de vazamento, o potássio iria sair através desses canais, né? E com a saída dessas cargas positivas do potássio, como aqui, hipoteticamente, só existe o potássio, o valor final seria de menos 94 mV, até se atingir esse potencial de repouso, que seria o menos 94. Então, nesse valor, seria o repouso dessa fibra. Lembrando que aqui está considerando apenas uma célula que só tem o transporte do potássio. Outra contribuição, então a primeira contribuição foi essa
da difusão do potássio, outra contribuição é da difusão do sódio através da membrana nervosa. Então, a figura 5.5b mostra a adição de pequena permeabilidade da membrana nervosa aos íons sódio, causado pela difusão diminuta dos íons sódio pelos canais de extravasamento de sódio e potássio. A proporção entre os íons sódio através da membrana de dentro para fora é de 0,1, o que corresponde ao potencial calculado de Nernst no lado de dentro da membrana de mais 61 mV, mas também é mostrada na figura 5.5b o potencial de Nernst para a difusão do potássio, que é de menos 94 mV. Como eles interagem entre si, qual será o potencial resultante? Então, primeiramente, a gente vai discutir, a parte B da figura 5.5. Então, como lá em cima deu o exemplo apenas do potássio se locomovendo, aqui deu o exemplo de apenas, nessa primeira parte, apenas o sódio se locomovendo. Então, com essa diferença de 142 para 14, nesses canais em que apenas o sódio iria se mover, como nesses canais de extravasamento passa muito mais potássio do que sódio, como a gente pode ver aqui, existem quatro canais, que é uma proporção, a cada quatro proporções, e aqui uma proporção muito menor de sódio, como deu lá, se fosse, por exemplo, aqueles canais de extravasamento de potássio, a cada 100 potássios passariam sódio. Então, essa proporção de extravasamento de sódio é muito menor. Então, o sódio, como ele é mais concentrado do lado de fora, ele iria entrar para dentro da célula através desses canais, e com isso as cargas positivas seriam carregadas para o lado interno e o potencial de repouso atingido seria de mais 61 mV. Isso se considerasse apenas o movimento do sódio através da membrana. Então, só que isso não acontece, Acontece o transporte de vários íons. Então, esses íons interagem entre si e essas cargas vão se somar e vão se diminuir. Então, como elas interagem entre si, qual será o potencial resultante? Então, essas perguntas podem ser respondidas pela equação de Goodman, descrita anteriormente. Intuitivamente, pode-se observar que se a membrana for muito permeável ao potássio, mas apenas levemente permeável ao sódio, é lógico que a difusão do potássio contribuirá muito mais para o potencial de membrana do que a difusão do sódio. Na fibra nervosa normal, a permeabilidade do potássio é cerca de 100 vezes maior do que a permeabilidade ao sódio. Ao usar esse valor na equação de Goodman, será obtido o potencial do lado de dentro da membrana de menos 86 mV, que se aproxima ao potencial de potássio como mostrado na figura. Então, voltando novamente na figura 5.5, a gente pode entender isso melhor. Então, se fosse só a difusão do potássio, seria equivalente a menos 94 mV. Se fosse apenas a difusão do sódio, potencial de repouso, seria de mais 61 mV. Mas como esses potenciais interagem entre si, porque está ocorrendo a difusão de potássio e de sódio ao mesmo tempo na membrana da fibra, o resultado final vai ser menos 86 mV. Esse valor de menos 86 é muito mais próximo do valor quando ocorre o transporte só de potássio, que esse valor é menos 94. Por que isso? Porque o transporte de potássio ocorre muito mais do que o transporte de sódio. Aqui a gente pode ver 4 representantes, contra 1, mas na verdade, no geral, é cerca de 100 vezes mais transporte de potássio do que o transporte de sódio. Por isso que o resultado final, quando faz esse balanceamento, é de menos 86 mV. Então, aqui na figura 5.5, a parte C, primeiramente, tem o estabelecimento do potencial de repouso da membrana nas fibras nervosas em 3 condições. A A, que a gente estudou, quando o potencial de membrana é causado somente pela difusão do potássio. O B, que é quando o potencial de membrana é causado pela difusão de ambos os íons, potássio e sódio. E o C, que quando o potencial da membrana é causado tanto pela difusão dos íons potássio e sódio, mas o bombeamento desses dois íons pela bomba de sódio e potássio. Então, por último, a gente já viu a difusão do sódio e a difusão do potássio.
E agora a contribuição da bomba de sódio e potássio, que é a representante na figura 5.5c. A bomba de sódio e potássio é mostrada contribuindo adicionalmente para o potencial de repouso. Nessa figura, ocorre bombeamento contínuo de 3 íons sódio para o exterior, para cada 2 íons sódio bombeados para o lado interno da membrana. O fato de mais íons sódio serem bombeados para fora do que íons potássios para dentro produz perda contínua de cargas positivas pelo lado interno da membrana. Isso cria grau adicional de negatividade, em torno de menos 4 mV adicionais no lado interno, além da produzida pela difusão. Por essa razão, como mostra na figura 5.5c, o potencial de membrana efetivo com todos os fatores atuantes ao mesmo tempo é cerca de menos 90 mV. Em resumo, os potenciais de difusão causados pela difusão do sódio e do potássio atuando isoladamente produziriam um potencial de membrana de cerca de menos 86 mV, quando todo determinado pela difusão do potássio. Então, menos 4 mV adicionados são somados ao potencial de membrana pela bomba eletrogênica contínua de sódio e potássio, resultando no potencial de membrana efetivo de menos 90 mV. Então, agora essa figura explica bem, né, tudo que foi falado aqui. Então, se considerasse apenas o potássio, apenas a difusão do potássio, seria o valor de repouso seria menos 94 mV. Se considerasse apenas a difusão do sódio, seria de mais 61 mV. Considerando os dois, a difusão do sódio e potássio é menos 86 mV, porque a difusão do potássio é muito maior. Mas existe, além desses dois, nessa difusão do sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba vai agir mandando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, vai ocorrer na célula, na fibra da célula, né, a difusão do sódio, a difusão do potássio, e a bomba de sódio e potássio está mandando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela atua adicionando, né, mais eletronegatividade, já que o resultado final vai ser mandar uma carga positiva para fora. Então, ela vai adicionar a esse menos 86, que seria apenas a difusão, ela vai adicionar menos 4 mV, assim chegando ao menos 90 mV, que é esse potencial de repouso geral das fibras nervosas. Então, com isso, a gente chega nesse valor final e entende esses contribuintes para manter, né, esse potencial de repouso da célula. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai tratar do potencial de ação dos nervos. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram, deixe um comentário aí embaixo. A gente está sempre aberto a discussões e sugestões. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.